É aula com música ambiente, tá? Vocês vão achar chata a música, mas é legalzinho. Vamos lá. Seguinte, na última aula nós vimos um apanhado geral sobre sistemas de bombeamento. Sistemas de bombeamento só funcionam para condutos forçados, que é aquele conduto onde toda a superfície, o perímetro da tubulação ou do canal, seja o que for, esteja completo de água, de fluido. No nosso caso, estamos trabalhando com água ou outro fluido. Para vencer uma perda de carga ou uma diferença de nível, eu preciso de uma força mecânica para jogar esse material líquido de um ponto menos desfavorável a um ponto mais favorável. Subir, certo? Essa força mecânica, usamos um grupo motor-bomba, certo? Grupo motor-bomba é um motor elétrico e uma bomba mecânica. O motor gira a bomba, que por sua vez, a energia mecânica do motor é transformada em energia cinética no fluido e vence-se essa perda de carga e diferença de nível, ok? Isso é um sistema de bombeamento. É uma bomba, um grupo motor-bomba. Se vocês olharem de novo a gravação da aula semana passada, é explicado tudo, o eixo, tudo isso. Hoje nós vamos um pouco mais além. Vamos usar essas bombas, vamos ligar em série, em paralelo, e ver como é que funciona essa parte além da bomba, ok? Vamos lá, então. Me interrompam, perguntem. A aula de hoje são vários conceitos específicos de sistemas de bombeamento, estações elevatórias, e no final alguns exercícios como sempre. No portal, na parte da disciplina lá, existem vários materiais disponibilizados, que é tudo que está tendo na aula, ok? Exercícios resolvidos, vocês vão ter eles nas gravações da aula, tá? Então, para estudar isso, peguem as gravações que tem nós resolvemos todos os exercícios de aula. Então, vocês têm o exercício lá no material e a resolução deles nas gravações de aula. Todas estão disponibilizadas. Vamos lá, então. Curva característica de uma instalação. A aula passada a gente viu curva característica de uma bomba. A bomba não tem ela não é eu uso para esse fim. Ela tem uma curva, altura manométrica por vazão e a faixa de atendimento daquele equipamento. Então ela funciona para várias alturas e várias vazões no cruzamento desse. Isso é a curva característica do equipamento. O que houve aqui? Pirou meu zoom. Seguimos. Isso é curva característica do bombeamento, da bomba. Aqui nós vamos ver a curva característica da instalação. Então, eu tenho a curva da bomba e eu tenho a curva da tubulação. São coisas diferentes, tá? Curva característica da bomba é do equipamento. Curva característica da instalação é o desenho de como essa instalação funciona hidraulicamente. Bom, para a manutenção da vazão, através de um sistema de recalque, certa quantidade de energia E, chamada E, deve ser fornecida. No escoamento por gravidade entre dois reservatórios, a diferença de nível, então, dois reservatórios, eu estou indo de um ponto mais alto para um mais baixo. A diferença de nível é responsável pela manutenção da vazão. Então, essa equação que representa isso. Diferença de nível igual a energia, igual a diferença de altura, chamada perda de carga, que é igual a uma constante vezes vazão na N. O que está dizendo? Por mais natural que seja, mais comum, e todo mundo sabe isso pela prática, por estudos empíricos que quando criança todo mundo viu, de um ponto mais alto a um ponto mais baixo, tu botar um tubinho, a água
desce, ok? Mas isso tem toda uma explicação física. Então, a diferença de altura mantém essa vazão, mantém esse fluxo, tá? Isso é a explicação técnica para um fluido escoar de um ponto mais alto a um ponto mais baixo. Se o escoamento deve se processar do reservatório mais baixo para o mais alto, então estamos fazendo o contrário, do mais baixo para o mais alto. Oba, uma câmera. Ela está sem áudio. Quando ligar o áudio eu falo. Agora tu desligou, Andressa. Tinha uma câmera para me ajudar. Bom, do reservatório mais baixo para o reservatório mais alto. Evidentemente, uma fonte externa de energia, através de um conjunto motor-bomba, deve ser providenciada. Então, todo mundo sabe que o fluido não flui do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Isso é contraintuitivo, não há como acontecer. Porém, se eu usar uma força mecânica, eu consigo vencer isso. Correto? A energia necessária será aquela correspondente ao conjunto das perdas de carga que o sistema impõe para veicular a vazão. Então, eu vou ter que ter mais energia no sistema que a perda de carga, senão não vai ter fluxo, não vai ter vazão. Acrescida da energia equivalente ao trabalho realizado para vencer o desnível topográfico. Falamos na última aula. Essa última frase é o quê? Altura manométrica. Altura geométrica mais perda de carga. Isso eu tenho que vencer com a bomba. Essa equaçãozinha aqui, ó. A energia que eu vou ter que ter é a altura geométrica mais perda de carga. Essa equação é chamada de característica do sistema e o termo K vezes vazão na N engloba todas as perdas de carga, localizadas e distribuídas. Eu vou retomando, tá? Perda de carga localizada em peças, joelho, registro, válvula, tudo que for peça, distribuída ao longo do tubo, pelo atrito. Distribuídas nas canalizações de sucção e recalque, lembrando, sucção até 7,5 metros, no máximo 5 metros. É o sugar da bomba, recalque o empurrar. Então, toda bomba tem pouca força de sucção e muita força de recalque. É a mesma bomba que faz as duas coisas, suga e empurra. Só que ela tem pouca sucção e muito recalque. Já estou fazendo uma revisão. Sabendo-se que a altura total de elevação da bomba, altura total de elevação, é igual à soma da altura geométrica mais todas as perdas de carga, tem-se, então, eu fico apontando aqui, energia, certo? Vai ser altura geométrica mais perda de carga na sucção, mais perda de carga no recalque. Toda perda de carga, não tem nada de mais nisso. A curva característica do sistema, então da tubulação, pode ser desenhada calculando-se o termo da perda de carga total em função da vazão e das características da tubulação ou tubulação equivalente, através de uma equação de resistência qualquer. A altura geométrica pode assumir valores positivos, nulos e até mesmo negativos. Então eu posso ter uma altura geométrica negativa, quando se deseja aumentar a capacidade de evasão de um sistema por gravidade pela colocação de bomba. Pressurização. Eu já tenho um sistema em gravidade, eu tenho um reservatório superior numa casa e não tenho vazão suficiente. Eu boto um grupo motor-bomba, comumente chamado, nesse caso, de pressurizador. Então, eu estou tendo um desnível favorável, mas estou aumentando a vazão, estou jogando energia mecânica, aumentando a velocidade, consequentemente a vazão. Sempre que vocês forem pensar nisso, gente, uma forma muito boa de entender é pensar nas equações. Vocês têm que lembrar as equações básicas. Daí tu começa a ligar. Se eu aumento isso, aumenta aquilo. Se eu aumento isso, diminui aquele. É assim que se raciocina em engenharia. Tem as equações em mente. Não equação grande, as básicas. Equação básica, velocidade aumenta isso. Coisa direta. Conhecendo-se o diâmetro, comprimento e coeficiente de rugosidade,
coeficiente de rugosidade, N de Manning, ou da tubulação equivalente, equação pode ser posta de forma gráfica, com expoente n igual a 2 da fórmula universal. Aqui. Isso aqui, essa curva ascendente, então, com o aumento da vazão e o aumento E, isso é uma lógica. Se eu precisar de mais vazão, eu tenho que ter mais energia. A não ser que vocês inventem a máquina perfeita, que eu boto menos força e tenho mais resultado. Quanto mais eu acelero, maior a minha velocidade. Vazão é diretamente proporcional à velocidade, ok? Então, a curva da instalação é uma curva ascendente. Aumento a vazão, aumento a energia. Sempre dessa forma. Normalmente, a solução é obtida por via gráfica, sobrepondo-se a curva característica do sistema à curva característica da bomba. O jogo é esse. Eu boto a curva do sistema e cruzo com a curva da bomba. Onde essas duas curvas se cruzarem é o ponto ótimo de funcionamento. Aquela bomba e aquele sistema é tudo, tá, gente? Quando eu falo sistema, é peças, registros, tubulações, tudo. Aquele sistema hidráulico com aquela bomba funcionam no cruzamento das duas curvas. Ou seja, nessa vazão e nessa altura manométrica e energia. No eixo Y, a gente bota energia e altura manométrica. Porque a curva da bomba é altura manométrica, a curva da instalação é energia. É o que está escrito aqui que eu acabei de explicar, então. O ponto de cruzamento das curvas, que é chamado ponto de operação ou ponto de funcionamento, é a solução do problema. Ponto de operação deve, na medida do possível, corresponder ao ponto de ótimo rendimento da bomba. E, no que diz respeito à tubulação, o seu custo mínimo. Então, é tipo em concreto lá, umidade ótima. É o melhor ponto de funcionamento desse sistema com essa bomba. Certo? Vamos adiante. Essa turma não participa muito, mas eu vou ir falando isso. O que é importante para mim, gente? Tu saber fazer uma conta, resolver o exercício direitinho, legal. É importante. Mas eu quero que tu saiba explicar. Então, preparem-se para a prova sabendo explicar. Se vocês souberem todos os exercícios que eu fiz em aula, não vai adiantar muita coisa. Eu estou tentando subir isso. Ah, consegui. Se vocês souberem fazer o exercício de ponta a ponta, não vai adiantar muita coisa. O que eu quero é que vocês saibam explicar, entender aquilo ali. Então, as perguntas vão ser... serão... misturando tudo isso, eu vou perguntar uma coisa lá do meio. Eu vou dar tempo para vocês responder, fiquem tranquilos. Mas eu quero que vocês entendam. Então, na hora de estudar, o cruzamento das duas curvas é o ponto ótimo. Eu quero que tu me explique o que é isso. Tem dúvida, me manda mensagem, nós temos o grupo, liga, faz o que quiser, não tem horário, tá? Mas tentem entender. Se tu entender, tá tranquilo. O problema é não entender e ficar uma coisa meio mecânica, tá? Vocês escolheram fazer engenharia. Então vamos adiante, vamos entender a coisa e não fazer mais ou menos, tá? Certo? Passamos curva característica da tubulação, vamos para a lei de semelhança. Uma mesma bomba pode fornecer vazões e alturas manométricas diferentes. Falei isso. A bomba não tem um ponto de funcionamento. A bomba tem uma curva característica de funcionamento. Para várias vazões, várias alturas manométricas. Esse cruzamento de vazão com a altura manométrica depende de equipamento para equipamento. Não é igual para duas bombas de características diferentes. Em função das variações de suas condições de operação. As variações mais importantes ocorrem com o diâmetro do rotor, rotação, envelhecimento da tubulação e variações de nível de sucção e recalque. Então, esses 4 itens são os itens que mais
dão diferença no funcionamento de um grupo motor-bomba. Então, conforme eu vario essas 4 características, eu tenho uma resposta na curva diferente. Esse é o raciocínio. Então, qual é a variação da curva característica com o diâmetro do rotor? Bom, eu tenho uma bomba potência tal, um motor potência tal, com uma bomba de tal forma. Se eu mudo o diâmetro, o que acontece com a curva característica? Certo? Na lógica é a seguinte, gente. Aumentou o diâmetro, eu boto mais água. Mas como? Proporcionalmente, de que forma acontece isso? Então, a cada diâmetro do rotor corresponde a uma curva característica. Tem uma curva por diâmetro. Mantendo-se a forma e a rotação constantes, então não mudei o tipo de diâmetro, não mudei a rotação, é constante. A variação do diâmetro do rotor dá origem a curva características paralelas, sendo as superiores referem-se a diâmetros maiores. Nós já vamos ver isso. As relações que devem ser obedecidas entre novas características das bombas são as seguintes. Então tá aqui, ó. O que temos aqui? Altura manométrica 1. Então, a minha bomba, a altura manométrica que ela tinha com o diâmetro 1. Botei o diâmetro 2, que a altura deu. Então, a variação da altura manométrica variando o diâmetro é isso aqui. Ok? A variação da vazão é elevada na terceira. Então, variei o diâmetro, eu tenho uma variação na terceira de vazão. Variei o diâmetro, a potência na quinta. Entenderam? Que para cada... Eu tenho 3 variáveis. Altura manométrica, vazão e potência. Eu estou variando o diâmetro. Com essa variação de diâmetro acontece o quê? Só para dar um exemplo, nós tínhamos uma instalação semana passada, eu chamo de instalação, não é o serviço de instalar, é um sistema operando. E ele estava sobrecarregando, estava botando muita água, ele estava recalcando muita água. Uma das soluções, não temos outra bomba, vamos diminuir o diâmetro do rotor. Tá, mas quanto? É um cálculo desse que você fez. Eu preciso mexer na vazão, eu quero mexer quanto na vazão? Pô, fiz o cálculo aqui, quanto do diâmetro? Gente, é milímetros, é um passe no diâmetro que você dá, mas dá variação lá na ponta. Quando a gente fala de sistemas mecânicos, é sintonia fina. Milímetro, décimos de milímetro mecânico é centímetro na civil. Mas é bem interessante, entenderam? Eu vario, tenho em mente, aumentei o diâmetro, aumentei a vazão, aumentei a altura manométrica, aumentei a potência. Agora, quanto é de acordo com essas relações? Certo? Fique claro para vocês. Maior diâmetro, mais quantidade de água está se recalcando e sugando automaticamente. Com a rotação, bom, para os guri é fácil. O que é acelerar um carro? É tu aumentar a rotação do motor. Se eu aumento a rotação do motor, eu vou girar mais rápido a roda, eu vou aumentar a velocidade. Então, tem uma relação isso, conforme carro, diâmetro, mas assim, ó, o aumento da rotação do motor representa tanto de aumento de velocidade. E o aumento da rotação do motor tem um aumento na rotação da roda que são vários indicadores que se cruzam. É o mesmo caso aqui. Eu tenho um motor, gente. O motor é a mesma. O que é um motor? O motor é algo que gira, tem um eixo que gira. Um dia façam. É uma pena que nós não estamos em aula presencial, mas eu gosto dessas coisas diferentes. Raciocinem se existe alguma forma de energia mecânica que não seja giratória. A única coisa é aqueles pistões hidráulicos, mas eles só funcionam porque tem um motor botando óleo, tirando óleo, então toda a pressão vem daquilo. Daí aquele pistão faz assim, é um êmbolo.
Então, a força mecânica no planeta até hoje é feita por motores de eixo com giro de eixo. Sempre assim. Daí nós usamos, o pessoal usa, né? Dispositivos mecânicos para transformar isso no que quiser. Mas a origem da força é um eixo girando. Tá? Quanto mais rápido eu giro esse eixo, mais resultado eu tenho. Numa bomba, quanto mais rápido eu giro o rotor, maior o meu resultado. Mas qual a relação disso? Então, N é a rotação. Então, aumentei a rotação, aumenta a altura manométrica. Mesma razão do diâmetro. Proporcionalmente é o mesmo. Aumentei a rotação, aumenta a vazão. Só que a vazão é 1 por 1. E a potência é 1 para 3, ó, elevado na terceira. Então, há uma diferença aqui. Então, na hora de trabalhar com isso, às vezes é conveniente mexer na rotação, às vezes no diâmetro. Cada caso é um caso. E tem que ver o que vocês têm disponível de meios para fazer. Aumentar a rotação não é tão simples. Sério? Certo? Vocês vão ver, todo mundo já ouviu falar, que hoje em dia é uma coisa tão comum, no tal... vocês devem ter em casa um ar-condicionado chamado inverter. O que é isso? As pessoas compram e não sabem o que é, mas economiza mais. Me prova que economiza mais. O que é um ar inverter? Ele tem um equipamento elétrico chamado inversor de frequência. Os motores elétricos, eles atuam a uma frequência, certo? 60 Hz. Isso é a frequência de operação, física básica. Liguei o motor, o que o motor faz? Ele liga e desliga. Ele não tem um acelerador. A geladeira de vocês, que tem um motor elétrico, ou ela liga ou ela desliga. Não tem um controlador de quanto ela está ligada. O que esse inversor de frequência faz é, a partir da frequência, diminuir a rotação e aumentar a rotação. Ele varia essa rotação. Qual a explicação para uma possível redução na energia? Porque o motor não desliga. Todo motor elétrico, o pico de corrente, a amperagem, é no start. Então, ele liga, faz assim e estabiliza. Então, eu dei um pico de energia, estabilizei. Cada ligada faz assim. Se eu mantiver ligado com uma rotação menor, não forçando tanto, ele não faz isso aqui, ele fica sempre assim. Só vai variando aqui conforme a rotação. Perfeito, é excelente. Não no motor desse tamanho do ar-condicionado, não muda nada. Agora, vocês podem me dar exemplo, quem quiser aí. Eu troquei o ar da minha casa e ele começou e diminuiu a conta. Claro, tu tinha um ar velho, todo desatualizado, sujo, equipamento antigo. Se tu botar um novo, ele vai consumir menos. A questão é, compare ele com um novo que não tenha. Para motores pequenos, isso varia pouco. Para um motor elétrico de 1000 HP, é um absurdo que muda. Há uma diferença. Nós não instalamos, só que um inversor de frequência para um motor de 1000 HP é do tamanho de um roupeiro. Nós não instalamos isso com fins de redução de energia, mas para regular essa rotação. Eu diminuo a rotação e mexo na vazão e altura manométrica. É muito interessante. Daí tem um outro equipamento lá de start que vocês vão ver mais adiante no golpe de Ariete. Então, essas coisas são interessantes. Eu vario a rotação do motor. Então, a rotação do meu motor se dá a partir da energia que eu disponibilizo nele. Eu controlando essa energia, eu controlo o giro. Tenham em mente, esses motores elétricos, gente, de bomba, a gente não tem um acelerador. Não tem isso. É liga e desliga.
A única forma de eu regular isso é com a frequência a partir de um inversor de frequência. Olha, se essa aula não serviu para muita coisa aprendendo de ar-condicionado. Quem instala ar e vende, me perdoe, uma pesquisa que é isso. Eu já tive um monte de briga em aula por causa disso, ninguém aceita, mas é isso aí. É um aparelhinho. Agora tem dual inverter, eles botam dois inversores. Certo? Então, variamos rotação, variamos diâmetro. Envelhecimento das tubulações. É lógico. Envelheceu a tubulação, eu boto menos vazão. Tenho menos água empurrando. Por quê? Porque eu tenho mais atrito, mais perda de carga. Então, quanto mais velha a tubulação, pior o fluxo. Certo? Variação com os níveis de sucção e recalque. Conforme a variação do nível, eu tenho uma resposta diferente. Eu estou mudando a altura geométrica. Certo? Esses dois não têm relação, não tem continha, mas há uma variação. Variação nos níveis de sucção e recalque provoca alteração na altura geométrica total. Em consequência, provoca um deslocamento paralelo na curva característica da tubulação. Curva da tubulação ascendente, ela arrasta para o lado. Entenderam? Então, na hora de estudar, leiam isso aí. Talvez alguém pode se interessar agora, talvez um dia dê uma luz, eu quero pesquisar sobre isso aqui. É interessante, gente, é interessante saber as coisas, saber por quê. São vários conceitos, estou jogando conceitos. Rotação específica, giro do rotor. Na prática de projetistas de máquinas, que termo bonito, né? Máquina hidráulica, usam-se a mesma denominação rotação específica e velocidade específica. São coisas diferentes, mas a gente usa o mesmo termo. Rotação específica corresponde às rotações em rotação por minuto, RPM, de um rotor de uma bomba de uma série homóloga de bombas geometricamente semelhantes. Então, bombas semelhantes ao giro do rotor. Quantos giros por minuto? Que eleva uma unidade de vazão sobre uma altura manométrica total unitária. Então, assim, rotação específica, quanto de rotação eu preciso para aumentar um de vazão, um de altura manométrica? Um por um. Eu preciso aumentar um de cada, não tem unidade. Na unidade que tu está trabalhando. Tá? Eu tenho lá a curva característica da bomba. Eu preciso aumentar um vazão, uma altura manométrica, os dois juntos. Quanto eu preciso girar mais para isso acontecer? Isso é rotação específica. Onde eu parei? Ou como a rotação de um rotor de uma bomba, de uma série homólogas de bombas geometricamente semelhantes, que desenvolve uma unidade de potência sobre uma unidade de altura manométrica total. Segunda possibilidade, eu preciso aumentar uma potência por uma altura manométrica. Mesmo raciocínio, um por um. É específico, é para aumentar um. Daí eu vou ter um cálculo, um valor, se eu aumentar tanto a rotação, me dá isso de retorno. Tá? Dessa forma, as velocidades específicas relativas à vazão e à potência passam a ser adaptadas das equações. Então, essa equação aqui, rotação específica, tem a rotação, a vazão e a altura manométrica. Então, qual é a rotação específica para aumentar um de vazão e um de altura manométrica? Vai dar um valor aqui. Rotação específica relativa à potência. Quanto eu preciso aumentar de rotação para aumentar um de potência e um de altura manométrica? Tá aqui. Deixa eu puxar para cá, já que eu estou aqui, vou esculhambar a minha apresentação. Aqui, gente. Percebam o que é a mudança. Na vazão é 3/4, na potência é 5/4. Tá? Equação, ninguém decora equação, eu não sei decorar. Eu sei decor porque eu dou aula. Eu acabo sabendo muita equação. Mas engenheiro nenhum sabe equação.
Uma vez a gente tinha um livrinho. Hoje vocês têm celular com todas as equações que precisar. Então é perda de lugar na memória para guardar a coisa mais importante. Vou apagar aqui, tá? A relação entre rotação específica relativa à potência útil e a relativa à vazão. Então, olha aqui, ó. Vazão é NQ, potência é NS. Então, chamamos de rotação específica relativa à vazão NQ. Rotação específica relativa à velocidade NS. A relação entre a rotação específica NS da vazão e a NQ, NS da potência, a NQ da vazão, quando o líquido bombeado for água, é dada por, então tá aqui, ó. Entenderam que eu estou calculando rotação específica relativa à potência a partir de vazão. Vamos botar de volta aqui a equação. Então, aqui, ó. Essa equação é relativa à vazão, NQ. Então, vazão, raiz de vazão, rotação, raiz de vazão. A altura manométrica na 3/4 é a rotação específica relativa à vazão. A rotação específica NS relativa à potência é rotação, raiz da potência, altura manométrica na 5/4. O que eu estou fazendo é calcular a vazão, rotação específica da potência, NS, a partir da equação da vazão. Então, NS, que é esse aqui, e aqui é a equação da vazão. Então, é 3,65 NQ. NS é 365 NQ, porque isso aqui é NQ. Tá aqui, ó. Tá? É só um jogo de equações, certo? É só isso que precisa saber. Quando for água, NS é 3,65 NQ. Deu. Depois vocês brincam com essa equação para um lado e para o outro. Lembrando, o que é rotação específica? Rotação específica relativa à vazão. Eu preciso aumentar um ponto de vazão, um ponto de altura manométrica. Rotação específica relativa à potência. Um ponto de potência por um ponto de altura manométrica. Quanto eu preciso girar mais para essas duas coisas acontecerem? Isso é rotação específica. O parâmetro NS, rotação específica relativa à potência, calculado no ponto de rendimento ótimo da máquina, caracteriza a sua família, de modo que um conjunto de máquinas geometricamente semelhantes tem o mesmo valor da rotação específica. Para uma mesma bomba, a rotação específica não muda com a rotação nominal. Então, assim, ó, a bomba X não muda a rotação específica a partir da rotação que está funcionando nela. Ok? Não interessa a rotação que está nela, a específica é da bomba, para aumentar um por um. Então aqui tem uma tabelinha, a classificação das bombas de acordo com o tipo de rotor. Rotação específica relativa à vazão. Então, rotação menor que 10, deslocamento positivo, êmbolo, lóbulo, parafuso, palheta, isso é o tipo de bomba. De 10 a 40, a rotação específica, é uma centrífuga radial ou pura. De 35 a 85, Francis, uma helicoidal. 80 a 150, fluxo misto ou semiaxial. E de 125 a 500, axial. Percebam, quanto menor a rotação específica, menos força eu tenho que fazer para aumentar a vazão ou potência por altura manométrica. Então, um rotor fechado de uma bomba centrífuga, ele é muito mais eficiente que um rotor aberto axial. No axial eu preciso de 500 rotações para aumentar um por um. No rotor fechado, na bomba centrífuga, eu preciso de 10 rotações a mais. Isso é um raciocínio, por isso que para alguns usos se usa muito mais rotores fechados, muito mais que rotores abertos. Notas, então. Rotação específica americana, ou seja, quando a carga manométrica é igual a 1 pé e a vazão 1 GPM. Unidades inglesas, né? Então, a rotação específica americana
É americana, mas é unidade inglesa. Então, os ingleses usam as unidades, os americanos usam as unidades inglesas porque os ingleses colonizaram os Estados Unidos. E usam até hoje. Pé, polegada, que mais? Jarda, é tudo unidade inglesa. Bom, rotação específica americana, então, é 52 vezes a nossa rotação específica métrica, que o mundo inteiro usa. Rotação específica com potência unitária, ou seja, um CV, né, um cavalo vapor, igual a 1,7 kW. Isso implica que a vazão é 75 litros por segundo. E daí, essa equaçãozinha aqui, rotação específica da potência é igual a 3,65 rotação específica da vazão. Nós acabamos de fazer com aquelas três equações grandes aqui. A fábrica de bombas KSB é uma das mais conhecidas no Brasil. Em função das condições operacionais, rotação, vazão e altura manométrica, e da rotação específica, mostra através do gráfico a seguir a determinação do tipo de rotor e do rendimento máximo esperado. Deve-se notar que o referido gráfico apresenta valores médios do rendimento obtido por um grande número de bombas comerciais, em função da rotação específica, velocidade específica e da vazão. Então é isso aqui, ó. Rotação, rotação específica, aqui é a rotação normal, rotação específica relativa à vazão, NQ. O que temos aqui? Quanto menor a rotação específica, o rotor fica mais fechado. E eu vou aumentando a rotação específica, eu vou abrindo o rotor. Então, eu vou de radial a France, semiaxial e axial. Olhem o material da aula passada que vocês vão lembrar desses rotores, a diferença. Um rotor fechado de um semi-aberto e um aberto, que é o axial. Então, quanto mais aberto for o rotor, maior a quantidade de voltas que o eixo tem que dar para aumentar 1 de potência ou vazão por 1 de altura manométrica. Características da geometria do rotor. Passamos a associações de bombas. Bom, o que eu posso fazer? Às vezes eu não quero trocar a bomba. Eu quero botar mais de uma. E eu tenho formas de instalar isso, em série ou em paralelo. Vamos ver o que acontece, então. Começamos com bombas em série. Vamos ter exercício sobre isso, é bem legal. Então, associação em série é utilizada quando, por condições topográficas ou qualquer outro fator determinante, a altura manométrica a vencer é muito elevada. Então, eu tenho uma altura manométrica muito elevada, trabalho com série. Não podendo ser vencida com equipamento multistágio disponível comercialmente. Multistágio, uma bomba com vários rotores. Então, não tenho bomba suficiente. Eu tenho uma altura manométrica gigantesca. Vou fazer uma ligação em série. Nesse tipo de associação, a descarga, a vazão de uma bomba é conectada à sucção da seguinte. Nós vamos ver um desenho. De modo que a vazão será a mesma para grupos e altura manométrica. E a altura manométrica será a soma. Então, se eu ligar bombas em série, a altura manométrica que as duas bombas trabalham, eu somo. Mas a vazão continua igual. Eu não consigo aumentar a vazão com bombas em série, mas eu aumento a altura manométrica. Vocês vão ver em gráfico isso. Um sistema de bombas em série pode conter várias bombas, assim como não necessariamente deve estar posicionadas próximas uma das outras. Eu posso ter uma bomba a quilômetros da outra, mas ela tem que estar em série, a forma de ligação. Isso aqui são bombas em série. Vejam, a água entra, então a sucção está aqui, o bombeamento está aqui, aqui está o motor, esse cinza é a bomba. Então, a sucção da bomba 2 é no recalque da bomba 1. Então, uma vai ligando na outra, tipo assim, a saída da bomba 1 é a entrada da bomba 2. E assim por diante, sejam quantas forem. Isso é uma associação em série. A altura manométrica que cada bomba consegue trabalhar é somada, mas as vazões permanecem iguais. Gravem isso. Tem uma tabelinha isso.
Série aumenta a altura manométrica e mantém vazão. Olha aqui, ó. O que a gente tem? Duas bombas iguais. Então, tá aqui a bomba 1. Certo? Se eu somar elas duas, a altura manométrica dobra, mas a vazão continua igual, ó. Tá no mesmo ponto. A vazão é a mesma, mas a altura manométrica aumenta. Aqui com bombas diferentes, eu tenho que somar as duas alturas manométricas, mas a vazão continua igual. Esse gráfico aqui é melhor. Uma bomba, duas bombas, então. O azul é uma bomba. Ela trabalhava com a altura manométrica 28 na vazão 2, altura manométrica 26. Lembram? Curva característica da bomba, uma curva descendente. Se eu botar duas bombas dessas, eu vou somar. Então, onde era 28, passou a 56. Onde era 26, 52. Mas a vazão continua igual. A curva só sobe. Se fossem bombas diferentes, eu ia somar a vazão, a altura manométrica de cada uma naquele ponto de vazão. Sejam elas quantas forem. Então, para vencer alturas manométricas maiores, eu ligo bombas em série. Quando vocês assistirem de novo isso aqui gravado, tentem entender bem o que é uma bomba em série. A saída, o recalque da bomba 1 é ligada na sucção da 2. Então, uma está ligada na outra, elas estão em séries, aumenta a altura manométrica. Aqui está um desenho só da linha piezométrica, né? A força. Bombas em paralelo, então. É utilizada quando se deseja certa vazão aduzida e não há como atender ao ponto requerido com apenas um equipamento comercial. Ou quando a necessidade é uma modulação de um sistema, de modo que se possa ser abrangida a maior faixa de operação e haja uma maior flexibilidade na operação com desligamento de grupo. Eu tenho vários grupos, eu desligo um, mexe na vazão, ligo o outro, eu consigo variar essa vazão. Também é recomendada quando a vazão for variável, ou quando se pretende atender várias etapas de projeto. Podem-se empregar em paralelo bombas idênticas ou diferentes, de diferentes portes e características. Então não precisa ser bombas iguais, que nem em série. A associação de bombas em paralelos, cada equipamento fornece uma parcela de vazão. No entanto, a altura manométrica de todos é a mesma. Então, nas bombas em paralelo, eu aumento a vazão, mas a altura manométrica é constante. Não adianta eu ligar 100 bombas em paralelo que eu não vou aumentar a altura manométrica. Eu não vou conseguir empurrar a água mais alto, mas eu boto mais vazão. Cuidado, há diferença nisso. Como ligar as bombas. Uma associação em paralelo pode conter um número indeterminado de bombas, mas a partir do emprego de 3 bombas, o ganho de vazão passa a não ser significativo. Vejam, bombas em série, conforme eu for botando bomba, eu aumento cada vez mais a altura manométrica. Aqui em paralelo, eu aumento a vazão, mas a partir de 3 bombas não faz tanta diferença. Então, temos que trabalhar com bombas maiores. Vou puxar o desenho para cá para não haver confusão. Esse desenho eu fiz no Corel uns 12 anos atrás. Uso até hoje, porque ficou bonito. Vejam, eu só botei aqui, eu vou botar pequenininho em série para vocês verem a diferença. Qual é a diferença da associação em paralelo? Vejam, todas entram da mesma tubulação e todas recalcam para uma tubulação. Aqui uma está ligada atrás da outra, ó, parece um trenzinho. Aqui não. Aqui existe uma tubulação onde todas as bombas jogam o seu recalque. Existe um tubo e todas estão ligadas nele. Isso é paralelo. Em série, uma está atrás da outra. Essa é a grande diferença. Série aumenta a altura manométrica, vazão aumenta, paralelo aumenta a vazão. O que temos aqui? Ó? Uma bomba chegou nessa vazão. 2 bombas chegou nessa, então eu aumentei a vazão, mas a altura manométrica ficou igual. Essa curva é uma bomba,
Essa é duas bombas. Mesma coisa aqui, ó. Lembram? É o mesmo ponto de funcionamento da bomba anterior. Vazão 2, 28 MCA. Vazão 4, 26. É a mesma bomba. Se eu ligar essa mesma bomba em paralelo, eu vou aumentar. Ó. Em 28, onde ela estava operando a 2 de vazão, ela foi operar em 4. O 26, que era 4, foi operar em 8, é o dobro. O 22 era em 6, foi para 12. E o 15 foi para 16, que era 8. Então, eu estou aumentando a vazão se eu ligar em paralelo. A melhor forma de estudar isso é vocês desenhar da forma de vocês a ligação das bombas e entender o que é outra, o que as formas de associação mudam. Retomando, associação em série aumenta a altura manométrica. Duas bombas em série conseguem vencer uma altura maior, mas eu não consigo jogar mais água, a vazão é a mesma. Se eu ligar em paralelo, eu jogo mais água, mas até a mesma altura. Eu não consigo chegar num ponto mais alto. Esse é o jogo. Então não é ligar uma bomba atrás da outra. Para cada caso é uma forma. Aqui é a linha piezométrica da associação em paralelo. E vejam só que interessante. Uma bomba, duas... Aqui, ó. Tá difícil de ver aqui, ó. Mas esse aqui é uma bomba. Tá? Finalmente uma câmera, mas ele vai desligar. Eu sabia. Uma bomba. Se eu ligar em série, eu dobro a altura manométrica. Se eu ligar a mesma bomba, né? Contando que seja a mesma bomba. Então, vai para cá. Se eu ligar em paralelo, eu aumento a altura manométrica, a vazão. Então, aqui tem uma bomba, duas bombas em paralelo, duas bombas em série. Certo? Estudem isso, gente. Me perguntem se tiver dúvida. Parem a aula, o chat está aqui. Não entendeu? Pergunta. É a hora de resolver isso. Vamos para o conceito de cavitação. Primeiro eu vou ler isso, que é a explicação técnica, depois eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. Tá? O que é cavitação? Quando um líquido em escoamento, em uma determinada temperatura, passa por uma região de baixa pressão, não tem muita pressão naquele ponto. A minha explicação foi sensacional, né? Baixa pressão é onde não tem pressão. É isso. Chegando a atingir um nível correspondente à pressão de vapor, naquela temperatura, formam-se bolhas de vapor que provocam de imediato uma diminuição da massa específica do líquido. Essas bolhas ou cavidades, sendo arrastadas no seio do escoamento, atingem regiões que a pressão reinante é maior que a pressão existente na região que elas se formam. Essa brusca variação de pressão provoca o colapso das bombas por processo de implosão. Esse processo de criação e colapso de bolhas, chamado cavitação, é extremamente rápido, chegando à ordem de centésimos de segundo, conforme constatações efetuadas com auxílio de fotografia estroboscópica. O desaparecimento dessas bolhas ocorrendo junto à fronteira sólida, como paredes de tubulações ou paredes rodantes das bombas, provoca um processo destrutivo de erosão do material, como mostrado aqui. É bem isso. Eu tenho uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, a pressão do local do fluido chega perto da pressão de vapor e forma microbolhas. Essas bolhas são arrastadas a um local de maior pressão e implodem, estoura. Ela, em vez dela explodir, ela implode. Estoura para dentro, se for explicar. Isso, gente, pensem assim, ó, são motores funcionando meses, continuamente, meses. Essas explosões contínuas, em centésimos de segundo, acabam corroendo o metal. O ar, microbolhas corroem o metal. Só que é contínuo, é muita coisa. Então, o processo, eu vejo na prática isso. A cavitação começa a comer rotor, começa a comer eixo. É incrível, gente. O troço acontece mesmo. O ar.
Só que não pensar, o ar, um pouquinho de ar é uma coisa. O negócio outro é contínuo. Aquele negócio funcionando a 3.000 RPM, continuamente, 5 horas, 10, 15 horas por dia, com ar estourando. Vai corroendo. Entenderam? É meio contraintuitivo, mas é. A cavitação, uma vez estabelecida em uma instalação de recalque, acarreta queda do rendimento da bomba, ruído, vibração e erosão, o que pode levar até o colapso do equipamento. A cavitação provoca um desgaste excessivo no rotor da bomba, exigindo manutenção periódica e dispendiosa. No caso das bombas, o ponto mais crítico em termos de pressão baixa ocorre na entrada do rotor. Onde a água chega no rotor é pressão baixa. A cada depressão, desde uma superfície do poço de sucção até a entrada da flange de sucção, depende da vazão, do diâmetro e do comprimento total da tubulação, da rugosidade do material e principalmente da altura estática de sucção, distância vertical do eixo da bomba até o nível da água. Então, qual é a altura do eixo da bomba até o nível onde eu estou sugando? Isso influencia na cavitação. O critério usualmente adotado para exame das condições de funcionamento de uma instalação, com vistas à previsão de eliminação de cavitação, é devido à toma, aplicando-se a seguinte equação. O que eu tenho aqui? Ó? A altura efetiva da bomba, a altura correspondente à pressão atmosférica local, a altura devida à pressão de vapor das águas e a altura de sucção das bombas. Se eu fizer esse cálculo, eu vou ter um valor que vai ter cavitação ou não. Na prática, fuja da cavitação. É um defeito que acontece. É um problema de funcionamento do sistema que acarreta inúmeros problemas no futuro. Não é uma coisa simples. Parece brinquedo, mas não é. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Cavitação. Deixa eu ver se é bom o vídeo, que eu nem lembro mais. Eu vou compartilhar com vocês e vou passar mais rápido, porque é 5 minutos, eu não vou mostrar um vídeo de 5 minutos. Vamos lá. O que temos aqui? Ó? Bolhas na região de baixa pressão. Lá na ponta é pressão mais alta, olha as bolhas. Esses brilhozinhos é onde tem pressão alta que vai estourar a bolha. Olha que horror. Isso aqui é um rotor corroído pela cavitação. Fica tremendo assim mesmo, gente. Olha o metal. É um metal bruto sendo corroído por explosão de bolhas. Olha aqui. Deixa eu voltar. Era esse aqui que eu queria. Aqui é a entrada, então, a zona de baixa pressão, onde se formam as bolhas, e aqui é a zona de alta pressão, onde elas implodem, que é o que acaba corroendo. Lembrando, isso aqui é um rotor semi-aberto. Tá? Não é um rotor fechado nem axial. Vamos voltar para a aula, chega de vídeo, onde é que eu estou? Aqui. Saibam o que é cavitação, tá, gente? NPSH, mais um conceito. Energia disponível no líquido na entrada da bomba. Então, é a energia que o líquido fornece, o líquido que vai ser bombeado na entrada da bomba. Net Positive Suction Head, quer dizer NPSH.
Então, NPSH disponível refere-se à carga energética líquida e disponível na instalação para permitir a sucção do fluido. Então, tem que ter um mínimo de carga do fluido ali para operar o sistema. A carga energética tem que ser suficiente de modo que a pressão interna do líquido seja superior à pressão de vapor na temperatura de bombeamento, para que não ocorra cavitação. Então, eu tenho que ter uma energia disponível maior que a pressão de vapor para não causar cavitação. Todo equipamento de bombeamento possui um NPSH mínimo requerido para o perfeito funcionamento. O valor do NPSH-R, então, energia disponível do líquido, R, requerido. Então, NPSH-R, requerido, é fornecido graficamente pelo fabricante. Então, tu compra a bomba e vem o NPSH-R. Então, teu sistema tem que fornecer no mínimo aquilo para funcionar. Então, o sistema tem o NPSH disponível e o equipamento NPSH requerido. Vocês calculam o NPSH disponível e a bomba dá o NPSH requerido. Então, se o disponível for maior que o requerido, funcionou. Se o disponível for menor, cavitou e não vai funcionar. Em cada sistema projetado, o NPSH da instalação pode ser determinado através da seguinte equação. Então, o disponível, o do sistema, o que a gente calcula, pressão atmosférica menos pressão de vapor, peso específico do fluido, altura geométrica de sucção e perda de carga na sucção. Assim eu calculo o NPSH disponível. Observa-se, portanto, que a energia disponível na instalação para a sucção deve ser maior que a energia requerida. Acabei de falar. NPSH-D é maior que o NPSH-R. Caso contrário, haverá cavitação em decorrência de uma sucção diferente. Então, aqui é só uma tabela em exercício, vocês vão ter, mas a pressão atmosférica em função da altitude. Qual a pressão? Onde tu está instalando esse equipamento? Pressão de vapor, de acordo com a temperatura, peso específico, a temperatura varia muito pouco, mas a pressão de vapor varia. Vamos para estações elevatórias. Vejam, 3, 4 slides de um conceito e vamos para o outro. Lembrando, eu quero que vocês entendam conceitos e não apenas exercícios. Vamos ter uma turma de hidráulica que entende do conceito da hidráulica para quando nós chegarmos lá em saneamento básico, eu não precisar explicar tudo de novo. Estações elevatórias. Com exceção de casos especiais, as bombas devem ser abrigadas em edificações próprias, ou seja, casa de bombas ou sala de bombas. As casas de bombas devem ter iluminação e ventilação adequada e serem suficientemente espaçosas para a instalação e em movimentação dos grupos elevatórios, incluindo espaço para a parte elétrica, etc, etc. Toda aquela parte de segurança do trabalho do professor Fernando também. O mínimo devem ser previstas 2 bombas. Nunca tu faz um sistema com uma bomba. Sempre tem uma bomba reserva. Sempre. Instalada. Não é ter que tirar a bomba e colocar outra. O sistema está todo pronto com uma bomba. E tu deixa com a outra do lado pronto. Com uma manobra de válvulas, liga uma ou liga a outra. Qual fica funcionando? Um pouco cada uma. Porque se tu deixar só uma funcionando e a outra não, ela vai parar de funcionar. Todo motor tem que funcionar. Ele não pode ficar parado o tempo inteiro. Se forem previstas 3 bombas iguais, cada uma deverá ter capacidade para levar 50% da vazão nominal do sistema. Quadro abaixo apresenta as bases dos grupos elevatórios que deverão ser previstos nos projetos. Então, conforme a potência, mais ou menos o tamanho da estação, da casinha, tá? Tem de tudo, gente. Se vocês fazem o tamanho que quer. E depende muito do equipamento que tu vai usar. Esses equipamentos estão variando de tamanho, a parte elétrica vai mudando muito, tem equipamentos a mais, coisas sendo aprimoradas. O poço de sucção, então, deve ser projetado de forma a garantir condições e diretrizes de fluxo adequadas. Impedir a formação de vórtices e a entrada de ar na canalização. Jamais pode entrar ar numa bomba. Aquilo que nós falamos de cavitação é microbolhas, não chega a ser ar. Uma bomba que tiver ar, ela estraga, ela tranca. Não pode ter ar no bombeamento.
Ela tem que operar afogada, sempre cheia d'água. Ter dimensões que impeçam a interferência das paredes e do fundo no funcionamento das bombas. O fluxo tem que ser contínuo, não pode ter uma parede muito próxima que vai criar um vórtice ali e não vai funcionar. Tem que calcular que a coisa flua. Aqui tem alguns projetos de poço, né, gente? Poço de sucção, como é que se instala, como é que tu vai fazer. Cada caso é um caso, não tem padrão. Por que tu não faz a captação no mesmo local? Não interessa que lá na fazenda do fulano é de tal jeito, aqui é outro. Tu não consegue copiar. Tu consegue usar algumas diretrizes, mas a mesma coisa não sai em lugar nenhum. Condições e diretrizes de fluxo. A distribuição de fluxo e as linhas de corrente nos poços de sucção exercem grande influência sobre o trabalho das bombas. O escoamento irregular, os turbilhões, as mudanças bruscas de direção de corrente, o efeito nocivo das paredes contíguas, parede muito próxima, e a rotação da água são defeitos que devem ser evitados. São medidas aconselháveis a adoção de velocidades moderadas, o dimensionamento cuidadoso e a introdução de cortinas e paredes guias. Eu tenho que dirigir o fluxo no sentido que a bomba está captando, beleza, não há uns cortes desse fluxo de água. Se várias bombas estiverem situadas em linha, em um mesmo poço de sucção, é desejável evitar que a água passe sucessivamente pelas sucções das bombas até atingir a última unidade. Cada uma pega um pouco. Nos casos em que a disposição for exigida pelas condições locais, deverão ser espaçadas convenientemente as bombas e ampliada a largura do poço, reduzindo-se a velocidade de escoamento, valores relativamente baixos. Essa disposição é desaconselhável para bombas de alta velocidade específica. Pense em 2, 3 bombas captando e a última lá pegando só a sobra do fluido. Eu tenho que ter um fluxo normal, gente. Pense em uma coisa andando. Não podem ter cortes no meio. Aqui tem uma fórmula de altura do poço, né? É a energia cinética, então, V ao quadrado sobre 2G de sucção, mais 20. Por que 20? Uma sobra. Eu tenho que ter uma sobra nisso, não pode ser no corte, porque eu corro o risco de puxar ar. Puxou ar, muito tempo estragou a bomba. Na prática, adotam-se valores mínimos mais elevados para evitar a formação de vórtices. Então, a altura é maior que 1,5 vezes o diâmetro. E aqui, ó, a contar do plano de Toro, no caso de bombas verticais axiais, verticais, eixo vertical. E maior que 3 vezes o diâmetro a contar da superfície inferior da boca de entrada, lá embaixo do tubo. No caso de bombas centrífugas com aspiração, sucção. A necessidade de paredes laterais junto à tubulação vertical de aspiração provoca o aumento de carga nos motores. Se eu for fazer parede muito contínua e sugar aqui, não é fazer um buraquinho e tirar água. Cada caso é um caso, eu tenho que tomar cuidado. Vocês pensam, mas tem um poço lá com uma bombinha dentro, funciona? Sim, uma bombinha pequena. Vamos falar de uma bomba de 10.000 HP. Não vai funcionar. Cada caso é um caso. Nós temos que falar de sistemas grandes. A capacidade dos poços de sucção deve ser estabelecida de maneira a assegurar regularidade no trabalho das bombas. No caso de elevatórias de esgoto, tem isso. Eu estou falando só de água, né? Mas tem isso de esgoto. Eu tenho aqui na cidade vários poços de esgoto. Cai o esgoto e as bombas jogam. Recomenda-se que o volume corresponda a 4 minutos de operação, com base na vazão máxima da maior bomba ou de bombas que devam funcionar simultaneamente. Aqui alguns problemas, ó, gente. Um poço sugando ar, o nível está muito baixo. Descarga superior com introdução de ar. O que acontece? Aqui está chegando o líquido e aqui está sugando. Qual é o problema? Esse despejo do líquido aqui, seja ele qual for, está muito alto, então está gerando ar e jogando ar na tubulação. Olha esse aqui, ó. Uma vazão muito grande de chegada causa vórtices e não fica um fluxo contínuo. E aqui as soluções para esses 3 casos. Nesse caso aqui, o nível está muito baixo, eu baixo a tubulação. Aqui eu boto uma curva e jogo ela lá embaixo. E nessa aqui eu boto uma parede guia. E impeço que a água chegue aqui. Entenderam?
eu estou trabalhando com uma máquina hidráulica. E essa máquina hidráulica não pode... Ela tem força, ela se suporta, mas quanto menos eu alterar, mais ela vai durar. Menos manutenção eu vou fazer. E ninguém quer fazer manutenção. Escorva, não sei se alguém já sabe o que é escorva aí, mas vocês já devem ter ouvido o termo sangrar. Toda bomba ou máquina hidráulica não opera com ar dentro. Mas eu instalei a tubulação, montei agora. Como é que eu faço funcionar? Se ela está cheia de ar, eu tenho que escorvar ela. Na prática, sangrar. Eu encho ela do fluido, deixo vazar, fecho e daí ligo a bomba. Eu não posso ligar ela seca. Isso é escorva. Eu vou ler aqui tudo, mas isso é escorva. Eu opero ela molhada com óleo, gasolina, água, seja o que for, esgoto. Eu só ligo a bomba depois que ela está cheia do fluido que ela for transportar. Quando se inicia a operação de uma bomba, é necessária a eliminação do ar interior da canalização e da bomba, de forma a garantir perfeitas condições de funcionamento. O processo de retirada do ar do interior da bomba e da tubulação é denominado escorva. Os processos mais comuns da escorva são bomba submersa, bomba de vácuo e válvula de pé. As bombas submersas são automaticamente escorvadas ao se abrir a torneira de expurgo. Na instalação deve ser prevista uma chave boia que faz com que a bomba desligue sempre que o nível da água atingir o valor mínimo. Não tem nada a ver, isso aí é o processo da instalação. Mas, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui está a bomba, aqui está o motor. Eu preciso que isso aqui esteja cheio d'água para começar a bombear. Por vezes, eu vou inserir água no fluxo contrário, carregar tudo isso aqui e daí começar a bombear. Em cada manutenção do sistema que vá entrar ar na tubulação, eu preciso escorvar a bomba. Ela não opera sem escorva. Ela não opera sem ar. É muito complicado e muito perigoso. Ela vai queimar. Olha aqui, ó. Mais uma. Aqui está a bomba. E ela é uma bomba de sucção. Então, eu tenho que encher ela de água para operar. Essa aqui é a mesma, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma bomba com bypass, só para explicar. Ela jogaria água aqui, ó. Ela tem um fluxo contínuo com a fechada. Esse xizinho aqui, essa ampulheta, é a simbologia para uma válvula, um registro. O nome correto é válvula, registro é nome de obra. Defeitos mais comuns nos sistemas. Operando-se uma bomba, o que pode parecer uma séria avaria, após uma cuidadosa inspeção, frequentemente revelará uma causa de muito menor importância. Em qualquer das deficiências mencionadas a seguir, examinar todas as causas indicadas para a mesma. Se o líquido não é recalcado, ou seja, se eu não estou botando água lá onde eu preciso, eu não estou empurrando água, a bomba não pode estar escorvada, pode estar cheia de ar. A rotação pode estar abaixo da especificada, pouca rotação, não está havendo recalque. A altura manométrica superior à prevista, estou com uma bomba subdimensionada. A altura de sucção está acima da permitida, não estou conseguindo puxar a água. O rotor pode estar completamente entupido, acontece muito. Bombeamento em rio. Entope o rotor, pedras. As bombas são fortíssimas, puxa pedra e tranca tudo. O rotor ou engrenagens pode estar rodando no sentido contrário. Acontece, gente. Conforme a ligação dos polos, ela pode estar girando no sentido inverso, não puxa mesmo. Tubulação de sucção obstruída. A válvula de segurança estar desajustada ou aberta pela presença de um material estranho. Válvula de segurança é o que abre para não estourar a bomba. Isso são causas de não haver recalque. Se está recalcando mais pouco, o líquido recalcado é insuficiente. Existe entrada de ar na tubulação. Pode ser. Rotação está abaixo, estou com pouca rotação. Altura manométrica superior. Altura de sucção acima. Mesmos casos. Rotor parcialmente obstruído. Não chega a estar totalmente obstruído. Válvula de pé obstruída, lá na sucção. Eu não estou conseguindo ter água suficiente. Válvula de pé ou extremidade da sucção está pouco imersa no líquido.
Eu estou puxando água e ar, água e ar, água e ar. Tubulação de sucção está parcialmente obstruída. E o líquido bombeado está com viscosidade acima da prevista. Eu estou com todo o sistema dimensionado e a água está muito espessa. Daí não bombeia. A pressão é insuficiente, a carga, rotação abaixo da especificada. Pode haver ar ou gases. Os anéis de vedação estão demasiadamente gastos. Eu estou perdendo energia. Rotor está variado ou com diâmetro pequeno. As engrenagens gastas ou com folgas demasiadas. Se a bomba funciona por um tempo e depois perde a sucção, há vazamento na linha de sucção. Há entupimento parcial na sucção. A altura de sucção está acima. Existe gases ou ar no líquido. Esses 4 casos é para prática, gente. Se vocês forem... O que está acontecendo? Analisa tudo isso. É batata. Um desses é. Se a bomba sobrecarrega o motor, o que é isso? O motor está esquentando, está se desligando, está com muita amperagem, muita corrente elétrica. A rotação está muito alta. A altura manométrica é inferior à prevista. O líquido tem peso específico ou viscosidade superior. Há defeitos mecânicos, tais como eixo torto, engripamento das partes rotativas, rolamento defeituoso, gacheta muito apertada. O que é isso? Eu não estou conseguindo botar água onde eu quero. Existe um controle da amperagem. Quantos amperes, quanto de energia esse motor está recebendo? Passou do que está previsto, algo está acontecendo. Não é por nada. E esse eu acho que é o último conceito antes dos exercícios, tá, gente? Golpe de Ariete. Isso é sensacional. O golpe de Ariete é uma coisa doida. Denomina-se golpe de Ariete o choque violento que se produz sobre as paredes de um conduto forçado quando o movimento do líquido é modificado bruscamente. O movimento do líquido, ou ele começa ou ele para o fluxo. Em outras palavras, é a sobrepressão ou subpressão que as canalizações recebem quando, por exemplo, você fecha um registro interrompendo o escoamento. A abertura e o fechamento de uma válvula, a partida ou parada de uma bomba, a abertura e ou fechamento do distribuidor da turbina ou mesmo o rompimento de um ponto da tubulação estão entre as principais causas do golpe de Ariete. Golpe de Ariete é usual e comum e a gente tem que evitar, mas estoura toda a tubulação e é constante isso. Não é uma coisa de vez em quando. Os efeitos danosos do golpe de Ariete, infelizmente, são mais numerosos. Rompimento da tubulação por excesso de pressão, implosão da tubulação por diminuição da pressão, rotação reversa da bomba, risco de queima do motor, disparo da turbina, com risco de grave acidente por rompimento do rotor, rompimento da tubulação por fadiga, pela ocorrência do elevado número de solicitações periódicas de alta frequência. O que é isso, gente? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um tubo. Aqui está o tubo. O fluxo está aqui. Eu fecho essa válvula rapidamente. O que acontece? Eu estava com o fluxo aqui, o tubo faz assim, ó. Ele abre porque eu estava indo com o fluxo de água e travou. E ele dá uma sobrepressão. O contrário, eu abro o registro muito rápido. Está aqui, está uma pressão contra a portinhola do registro e tu abriu aquilo, ele faz assim, ó, ele cola as placas, dá uma subpressão. E isso acontece, qualquer sistema pressurizado tem isso. Liguei a bomba. No que eu liguei a bomba, dá uma subpressão. Desliguei a bomba, dá uma sobrepressão. Isso arrebenta tudo. Não é assim, ó, se acontecer, quebra. Acontece e quebra. Então, num sistema predial, isso não acontece, mas nós estamos falando de sistemas de cidade. Num sistema de uma cidade, um registro, hoje em dia temos registros elétricos. Então, ligou, ele vai abrindo bem devagarinho. Quando da existência de registros mecânicos, existe uma tabela. E o cidadão que vai abrir o registro gira uma volta, espera 1 minuto, gira outra, espera não 1 minuto, segundos, mas existe uma forma de fazer isso. As bombas também, o equipamento, quando eu falei em inversor de frequência, que eu ia falar agora, é o soft starter. A bomba não liga assim, ó, ela vai ligando, vai aumentando o giro, ela leva minutos para atingir
a potência máxima. É um equipamento, chama Soft Starter. E para desligar também, ela vai desligando. E daí vai baixando a pressão. Porque golpe de ariete, gente, estoura tubulações urbanas, muito se dá ao golpe de ariete. Tu já, às vezes, no rompimento de uma tubulação, aconteceu o rompimento, estoura noutra ponta por causa desse fluxo incontínuo. É uma coisa seríssima golpe de ariete. Acontece mesmo. Mecanismo do fenômeno, então. Denomina-se fase ou período de uma canalização o tempo que a onda de sobrepressão leva para ir e voltar de uma extremidade à outra da canalização. Então, isso aqui, esse cálculo aqui, ó, é o período. Então, 2 vezes o comprimento sobre a velocidade de propagação da onda. Nesse tubo aqui, o que, que acontece? O fluxo está vindo da esquerda para a direita. Sim. Tu fechou aqui. A onda de pressão bateu aqui, voltou, bateu no registro, voltou e foi fazendo isso aqui. Ó. E daí estourou. Isso é golpe de ariete. Então, é a onda de pressão, não é o fluxo. É a onda. É muito rápido. Então, bateu aqui, voltou, bateu, voltou e foi fazendo isso aqui, deu sobrepressão. Isso são segundos. A celeridade, velocidade de propagação da onda pode ser calculada pela forma da Liev. Esse C é isso aqui, ó. Certo? Celeridade. Não é a velocidade do fluxo, é a velocidade da onda do fluxo. É muito mais específico. O tempo de fechamento da válvula ou registro, ligação da bomba, desligamento da bomba, seja lá o que for, é um importante fator. Se o fechamento for muito rápido, o registro ficará completamente fechado antes da atuação da onda ou de depressão. Por outro lado, se o registro for fechado lentamente, haverá tempo para atuar a onda de depressão antes da obturação completa. Então, o tempo tem que ser maior que isso aqui, para não acontecer golpe de ariete. Onde é que eu parei? A sobrepressão máxima ocorre quando a manobra é rápida, isso é, quando ainda não atuou a onda de depressão. Fechamento rápido. A sobrepressão máxima, no extremo da linha, pode ser calculada por essa equação aqui. Sendo V a velocidade média e HA o aumento de pressão em MCA. Fechamento lento, fórmula de Michal-Vezano. Então, essa é a fórmula do fechamento lento. Comprimento da canalização, velocidade da água, gravidade e tempo de manobra. O tempo que tu está girando. O tempo que fecha a portinhola. Outras formas. O fenômeno do golpe de ariete é muito complexo, envolvendo no seu estudo muitas condições e inúmeras variáveis. Com a finalidade de facilitar a sua análise, podem ser feitas algumas simplificações que dão origem a teorias e expressões aproximadas. Toda fórmula é uma simplificação, tá, gente? Então não existe fórmula perfeita. De nada. Uma dessas teorias é denominada abreviadamente inelástica, pelo fato de admitir condições de rigidez para a tubulação e incompressibilidade da água. Segundo Park-Mayan, essa teoria de resultados aceitáveis para manobras relativamente lentas. Então, o período é maior que comprimento por 300. A teoria elástica desenvolvida por Laliev, Gibson e Quick e outros. Então, está aqui as fórmulas, gente. Michaud e Vezano, Despard, teoria inelástica e a teoria elástica é por um nomograma. Pouco me interessa vocês calcular o golpe de ariete. Eu quero que vocês entendam o que é e vou cobrar em prova. E não é para colar e fazer, golpe de ariete está lá no Google e copia. Eu quero com as palavras de vocês. Quem escrever, está gravado, ó, o bom de gravado é isso. Ninguém pode dizer que eu não falei. Quem escrever golpe de ariete com texto pronto, está errado. Está gravado e está... Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês, com erro de português, mas o que tu entendeu que é. Certo? E quem não sabe, as minhas provas, as questões objetivas, as questões dissertativas, que é escrever um texto, tem limite. Então, é 2 linhas, em 2 linhas que tu tem que escrever. Dá um jeito de resumir e botar aí tua resposta. Tem que ter poder de concisão e entendimento.
Medidas gerais do golpe de Elite. Limitação da velocidade dos encanamentos, fechamento lento de válvulas e registros, construção de peças que não permitam obstrução muito rápida. Então, eu não consigo fechar rápido uma peça pesada, engrenagens, algo assim. Emprego de válvulas ou dispositivos mecânicos especiais. Construção de chaminé de equilíbrio. Chaminé de equilíbrio tem usina hidrelétrica. Eu fecho uma comporta, dá uma sobrepressão, a água sobe numa chaminé e volta. É um ladrão. Instalação de câmaras de ar comprimido, isso eu tenho aqui na captação no Rio Santa Rosa, lá perto de 13 de Maio. Tem um vaso de pressão. Então, quando dá sob pressão, aquele vaso de pressão acumula pressão e joga de volta. Não deixa a pressão ser na tubulação. Vamos lá, gente. Falei, ninguém me interrompeu. Falei 1h20 sem parar. Parece uma metralhadora. Vamos para os exercícios, ok? São 5 exercícios, nada muito complexo, tudo fácil. Vou resolver aqui. E dúvidas me interrompam. Espero não. Vocês têm que olhar isso para fazer a prova, tá? Uma bomba centrífuga está montada em uma cota topográfica 845 em uma instalação de recalque cuja tubulação de sucção tem 3,5 metros de comprimento, 4 polegadas de diâmetro em PVC rígido, coeficiente de rugosidade 150, constando de uma válvula de pé com crivo e um joelho de 90, raio curto. Para um recalque de água a temperatura 20 graus. Se a vazão da água for igual a 15 litros por segundo, qual a folga entre NPSH disponível e NPSH requerido? A altura estática da sucção é 2 metros e a bomba é não afogada. Então, a pergunta é, qual a folga entre o NPSH requerido e o NPSH disponível? O requerido é da bomba e está nesse gráfico aqui. O disponível nós vamos calcular e vamos ver a diferença de folga. Eu vou fazer grande aqui, tá, gente? Porque fica mais bonitinho assim. Deixa eu arrastar isso aqui. Aí. Não, droga. Aí. Não, vou ter que botar para o outro lado. Senão eu não vejo o que ninguém falou. Vamos lá. Aí. Cota 845, comprimento da sucção 13,5, diâmetro da sucção 4 polegadas, são 10 centímetros, 100 milímetros, e coeficiente de rugosidade da sucção 150. Ali tem uma válvula de pé com crivo, pega-se a tabela de comprimentos equivalentes, diâmetro 4 polegadas, 100 milímetros, dá 23 metros o comprimento equivalente dessa válvula. E o joelho, 3,40 metros. Então, por que comprimento equivalente? É o cálculo da perda de carga nessa sucção. Então, o comprimento equivalente total da tubulação é sucção. 3,5 metros é o comprimento da tubulação, 23 metros é a perda de carga, o comprimento equivalente da válvula de pé com crivo de 100 milímetros, e 13,40 é o comprimento do joelho de raio curto 90 graus de 100 milímetros. Retomando, o que é comprimento equivalente? É a perda de carga que aquela peça especial teria se fosse um tubo contínuo. Então, um tubo de 23 metros de 100 milímetros, a perda por atrito nele é igual à perda por atrito numa válvula de pé com crivo de 100 milímetros. Então, para calcular isso, eu crio um comprimento virtual da tubulação. Ela tem 3,5 metros, mais um comprimento virtual de 23, mais um comprimento virtual de 13,40. Então, ela tem 29,9 metros. É como se fosse uma tubulação longa, porque eu tenho perdas de carga em peças especiais. Ok? Dúvidas nisso, me perguntem, não é um conceito tão simples, gente. Eu estou falando aqui, ninguém está perguntando e eu não sei se vocês estão entendendo. Tá? Tentem entender isso. Temperatura da água 20 graus e vazão 15 litros por segundo, divide por 1000, 0,015 metro cúbico por segundo. Então, fórmula da perda de carga, né? É diferença de altura sobre comprimento e a perda de carga, então,
Isso aqui é a fórmula básica da perda de carga unitária, que nós fizemos todos os exercícios. Bom, perda de carga total é a perda unitária vezes comprimento. Conceito básico. Perda de carga total, então, 10,643, vazão, tá aqui. Coeficiente de escoamento 150, diâmetro 0,10 e comprimento 29,9. Quanto vai dar essa perda de carga total? 0,939 metros. O que é isso? Perda de carga total na tubulação. Isso eu já calculei. NPSH disponível. Pressão atmosférica menos pressão de vapor, mais ou menos altura geométrica de sucção. Esse mais ou menos é a bomba é afogada ou não? O que é bomba afogada? Ela está mais baixa que o nível da água. Menos perda de carga na sucção que nós acabamos de calcular sobre o peso específico da água. Retirando valores. Pressão de vapor, 20 graus, 0,25. Pressão atmosférica, altitude 900, a cota é 845, é o mais próximo aqui, 9,22. Então, NPSH disponível, 9,22 menos 0,25, pressão de vapor, menos 2, altura geométrica. Vamos achar a altura geométrica para ninguém se perder. A altura estática de sucção é 2 metros e a bomba é não afogada. A bomba não é afogada, bota menos. Menos perda de carga na sucção, que nós já calculamos, 939. Então, NPSH disponível, 6,031. Ok? Agora eu vou para aquele gráfico que estava na primeira lâmina e vou pegar o NPSH requerido para a vazão que eu tenho. Então, está aqui. Qual era a minha vazão em litros por segundo? 15. Estava aqui, ó. Então, 15, o NPSH requerido é 2,8, quase 3. Ok? Então, a folga do NPSH disponível para o requerido é 6,031 menos 2,8. A resposta é 3,231. O que é isso? Eu tenho isso de folga para minha bomba operar. Se eu não tivesse 2,80 no NPSH disponível, ia cavitar. E não ia funcionar. Essa é a resposta que eu quero que vocês me digam. Não vai cavitar. Não vai ter ar na tubulação, não vai ter micro bolhas de ar rompendo com o tempo rotor. Certo? Exercício 1 morto. 2. Deseja-se recalcar 10 litros por segundo de água por meio de um sistema de tubulações, com as seguintes características. Funciona 24 horas, coeficiente de rugosidade da fórmula de Hazen-Williams 90, então rugosidade dele é 90. Diâmetro de recalque igual a sucção, 150 milímetros. Comprimentos reais da tubulação de sucção e recalque. 6 metros de sucção, 674 de recalque. Bem normal isso. Comprimentos equivalentes das peças existentes nas tubulações de sucção e recalque. 43,4 metros de peças na sucção e 35 no recalque. Altura geométrica de 20 metros. Com a curva característica de uma bomba, indicada na figura, determine a vazão e a altura de elevação fornecida pela bomba. Isso aqui é a curva característica da bomba. Eu vou fazer a curva da tubulação e vou achar o ponto de encontro, que vai ser o ponto ótimo de funcionamento. Dados do problema, então, vazão 15 litros por segundo. É 15 mesmo? É 10, não sei porque eu botei 15 aqui, tá? Eu achei estranho. É 10, mas eu botei 15. Vamos ver no exercício se eu segui errado. Coeficiente de rugosidade 90, diâmetro da sucção e recalque 150,
Comprimento real da sucção, 6. Comprimento real do recalque, 674. Comprimento equivalente, as somas dos comprimentos equivalentes de todas as peças na sucção, 43,4. E a soma de todas as peças especiais que perdem carga no recalque, 35,1. E a altura geométrica, a diferença da altura, 20. Vamos lá. Altura manométrica, então. É a altura geométrica mais perda de carga. Ok? Então, a altura manométrica é 20, que é a altura geométrica, mais a perda de carga, que é essa fórmula aqui. 10,643, vazão sobre coeficiente de rugosidade, não 185. Comprimento total, que é o comprimento da sucção e do recalque, mais os comprimentos equivalentes da sucção e do recalque, dividido por diâmetro na 4,87. Por que eu não botei vazão? Porque eu quero achar uma curva da tubulação. Certo? Não me adianta botar o 0,15 aqui. Não vai mudar nada. Então, eu vou ter uma fórmula da tubulação em função da vazão e vou calcular e vou desenhar o gráfico. Então, a minha fórmula fica, 20 mais 20.152, que é na 185. O que é o 20.152? Isso dividido por isso, vezes isso, vezes isso. Tudo que tem número, tu deixa só o que fora. Mesma coisa aqui. Bom, no gráfico, gente, dado, as minhas vazões eram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Não sejamos bobos, eu já tenho esse gráfico. Uso essas mesmas vazões para desenhar a curva da tubulação. Então, usei as mesmas vazões, coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e obtive valores de alturas manométricas. Então, a bomba faz isso aqui, que é o amarelo, certo? O roxo aqui é se eu botar duas bombas em paralelo, mas não é o caso. Olhem só para o amarelo. E o azul é o conduto. Esse azul é isso aqui jogado. Qual é a minha resposta? O ponto de funcionamento é 6 de vazão e 22 de altura. Essa é a resposta. Então, calculei a curva da tubulação e joguei na da bomba. Um drops, nada a ver, eu estou fazendo além, tá? Nada a ver com o problema. Mas se eu quisesse o ponto de funcionamento de duas bombas em paralelo com essa tubulação, seria 10 e 24. É onde cruza. Entendido? Vamos para o 3. Uma bomba centrífuga de 20 HP, vazão 40 litros por segundo e altura manométrica de 30 metros está funcionando com 1.750 RPM. Quais serão as consequências de uma alteração de velocidade para 1.450 RPM? Relações de equivalência. Mudei o RPM, a rotação. O que acontece com a potência, com a vazão e com a altura? Um exercício prático daquilo que a gente viu. Então, mudei a rotação, comecei a girar mais lento o motor. O que me aconteceu com a potência? Então, começamos com a altura manométrica. Essa é a razão de a equivalência de modificação na rotação por altura manométrica. Mudei a rotação, a minha altura manométrica, que era 30, passou para 20,6. Eu mudando a rotação de 1.750 para 1.450. Vazão era 40, a minha rotação de 1.750 foi para 1.450. Minha vazão baixou para 33. Potência, minha potência era 20. Diminuí a minha rotação, a minha potência passou para 11,4. Percebam, não tem relação nenhuma o que diminuiu de altura manométrica, o que diminuiu de vazão e o que diminuiu de potência. Não há uma relação clara. Eu consigo fazer um por um, mas eu não tenho como comparar eles. A diminuição de cada um não é constante, é variável. 4. Uma bomba centrífuga possui rotação específica NQ igual a 15.
que é rotação específica? NQ, relativa à vazão. Então, a cada um ponto de vazão aumenta um ponto de altura manométrica. Eleva a água a uma vazão de 25 metros cúbicos hora e rotação 1.600 RPM. Calcular a altura manométrica e a potência da bomba, admitindo-se rendimento da bomba igual a 70%. Isso é bem difícil, bem complexo. Rotação específica relativa à vazão. Vazão 25 metros cúbicos hora. Aqui eu estou passando para metro cúbico segundo. Rotação 3.600, quer saber a altura manométrica e potência numa bomba de rendimento de 70%. Ah, deixa eu pegar um carregador que está terminando a bateria do meu fone, gente. Agora melhorou. Bom, rotação específica relativa à vazão, essa é a fórmula. Rotação vezes raiz da vazão é a altura manométrica na 3/4. Bom, o N que eu tenho, rotação eu tenho, vazão eu tenho, altura manométrica 54,3. Uma relação direta. Potência, a fórmula da potência das bombas, desde o início lá que a gente viu. Peso específico 1000, vazão 6,94 vezes 10 na menos 3. Altura manométrica recém calculamos 54,3. E 75 vezes o rendimento, que é 70%. Então, respostas do problema, altura manométrica 54,3, potência 7,8 CV, cavalo vapor. E vamos para um exercício de golpe de ariete. Uma tubulação de aço de 27 polegadas de diâmetro, são 700 milímetros, espessura 1,4 polegada, espessura do tubo, comprimento 250 metros, velocidade 3,6 metros por segundo, período 2,1 segundos, é o período da manobra, carga hidráulica 50 metros, e relação diâmetro-espessura 108, celeridade 980 metros por segundo. Vejam que para calcular golpe de ariete eu mexo com umas unidades muito loucas e umas variáveis muito fora da casinha. Calcule a sobrepressão com os seguintes métodos: Michaud-Venzano, Desparre e teoria inelástica. Então eu estou calculando só a sobrepressão por cada um dos métodos, tá? Um exercício direto. Qual é a fase? Período. 2 vezes o comprimento sobre celeridade. Então, o comprimento, a fase é 0,51 segundo, é menos de 1 segundo. O que é isso? Nessa tubulação, leva meio segundo para a onda ir de uma ponta a outra. Em meio segundo, a onda vai para um ponto, em 1 segundo ela vai e volta. A onda de choque. Sob pressão máxima de Michaud-Venzano. Então, 2 vezes comprimento, vezes velocidade, sobre gravidade, vezes manobra lenta. Então, se a manobra não for lenta, de acordo com essa fórmula, fica 87 metros a sobrepressão. Veja a força que faz na tubulação. Se é um tubo que não aguenta uma pressão de 87 metros, ele arrebenta inteiro. Desparre. É a mesma fórmula de Michaud-Venzano com essa parcela extra. Então, o que eu inseri? Comprimento, velocidade, 2 vezes gravidade, vezes a manobra lenta, vezes a carga. 78. É uma fórmula mais aprimorada que baixou a minha sobrepressão, de 87 para 78. E teoria inelástica. Totalmente diferente, né? O LV tinha que tirar daqui, errei. Comprimento, velocidade, 2 vezes gravidade ao quadrado, carga. Aqui também tinha que tirar o T, ó.
manobra lenta ao quadrado. Comprimento, velocidade, 4 vezes gravidade ao quadrado, carga ao quadrado. Aqui esse 2 aqui é expoente. Manobra lenta ao quadrado, mais comprimento ao quadrado e velocidade ao quadrado. 67 metros. Eu acho que eu tenho um que dá todos. Não, droga. Espera aí. Percebam o seguinte. Estamos falando de golpe de ariete. Fórmula e simplificação. Por uma fórmula deu 87. Na segunda, 78. Na terceira, 67. Olha a variação. Deixa eu tirar isso aqui para eu falar com vocês direto. Onde é que eu faço aqui? Só um pouquinho. Stop share aqui. Fica melhor assim. 87, 78, 67. O que é isso, gente? São 3 fórmulas com 3 valores diferentes. Qual o certo? Não tem certo. Existe um nível de segurança que tu quer. Se tu for usar o maior, tu vai ter um nível de segurança maior, um cuidado maior com a tubulação. Se tu pegar o pior, o caso menos restritivo, 67, tu vai ter um cuidado menor. Não há um certo. Aí entra o engenheiro escolhendo para que lado vai. Ok? Querem conversar sobre a prova? Podem ligar as câmeras aí. Essas aulas online o cara fala, cansa. Na aula presencial dá para conversar mais, tu não fala tanto seguido. Pode ser no chat, perguntem no chat. Eu respondo aqui. Estou esperando. Ninguém escreve nada. Tá bom, gente, já que não tem ninguém aí. Professor? Até que enfim alguém pergunta. O professor não vai disponibilizar os slides para nós? Não. Não, tá. Não. Mas o material tá todo lá na disciplina. Tá tudo lá no portal. Só o material que tem lá não tem a resolução dos exercícios. A resolução dos exercícios está nessas gravações. Todos os exercícios nós resolvemos em aula. Então, nas nossas gravações aí, que está tudo disponibilizado, tem todas as resoluções. Como funciona a prova? Eu vou abrir a aula para vocês aqui. Vou passar o link da onde vai estar a prova. E daí vou deixar vocês resolver. Daí nós vamos marcar um prazo para concluir isso. E vocês me devolvem ela. Ok? Mais alguma dúvida? O Bernardo é o único que não tem vergonha de falar. O professor vai passar uma revisão para nós? Tá tudo gravado. Não, mas alguma coisa assim, uma prova antiga para nós ver pelo menos como é que é. Não, isso vocês têm que achar. Claro. Todo mundo tem aí. Achem ela, tem que ter amigos. Faz parte do aprendizado. Eu olhei antes. Eu acho que a última vez que eu tinha ministrado hidráulica foi em 2017. Acho que vocês não estavam na faculdade ainda. Se alguém já achou, me manda.
Te estressa com a prova, cara. Prova é o de menos. Não se estressem com a prova. Assim é muito mais fácil, tem tudo gravado. Pensa, eu vou dar um tempão para resolver, dá para olhar todas as aulas antes de fazer a prova. Durante a prova dá para olhar as aulas. Aí você já tira uma base do tempo que vai ter para resolver. Se alguém aparecer nervoso semana que vem, eu vou brigar. Beleza? Vocês têm o grupo. Me perguntem o que quiserem, liguem, mandem mensagem. Se não quer falar no grupo, manda particular, não tem estresse. Se não quer se expor. Como vocês acharem melhores, tá? Até semana que vem, gente. Para ti também, Bernardo. Para ti e pro Bruno, que é os únicos que falam. As gurias sumiram tudo da aula. Mandem mensagem, vocês estão em casa. Manda mensagem no grupo ali. Ah, não entendi tal coisa, a gente resolve. Ah, apareceram. A prova não é para ferrar ninguém, fiquem tranquilos. Isso vocês já devem ter ouvido falar. Abração.